Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5. Diz-nos assim a palavra de Deus: No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu a Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Que Deus aplique a palavra aos nossos corações nesta manhã. Aqui, para que nós possamos entender o contexto em que essa palavra é dita. O povo de Israel saiu do Egito e estava peregrinando para a terra prometida, para Canaã. No caminho, ele passava por Moabe, próximo de Moabe, do país dos Moabitas. Balaque era o rei de Moabe. E agora Balaque fica preocupado porque ele vê aquela grande multidão passando próximo ao seu território. E ele fica com medo de que aquela grande multidão, agora inclusive organizada no exército, pudesse atacá-lo. E Balaque fica preocupado com isso. E então Balaque manda chamar Balaão. Balaão é um profeta daquele povo daquela época. Não é um profeta do Deus de Israel, um profeta verdadeiro, a Bíblia diz isso. Mas o Balaque crê que se Balaão amaldiçoar o povo de Israel, então aquele povo ficaria mais vulnerável ao ataque do exército de Balaque e poderia ser vencido na guerra. E ele manda chamar Balaão. E o Balaão vai. Mas Deus fala com Balaão e diz: não amaldiçoe o meu povo. Eu não aceito que você amaldiçoe o meu povo, porque o meu povo é um povo abençoado. E agora, 40 anos praticamente se passam e Moisés está no limite da terra prometida. Eles venceram lá os moabitas na guerra e agora eles estão no limite da terra prometida. E Moisés está recordando ao povo de Israel as bênçãos do Senhor, o cuidado do Senhor durante a peregrinação, durante os 40 anos que eles caminharam pelo deserto. E uma das coisas que Moisés recorda são essas palavras. Eu vou reler. Ele diz: no entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão, transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Deus não atendeu Balaão. Deus não atendeu o homem que queria amaldiçoar o povo de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. E o povo de Deus, que busca a Deus, que teme a Deus, é um povo abençoado. E essa palavra se aplica a cada um de nós. A cada um de nós que cremos em Cristo. A cada um de nós que colocamos a nossa esperança no nosso Deus. Se alguém tentar lhe amaldiçoar, meu amado irmão, não tenha medo de maldição. E eu fiquei pensando nesse texto porque muitas pessoas ficam compartilhando mensagens que são verdadeiras maldições. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que ficam compartilhando mensagens de terror, de medo, falando do número de mortos, do número de infectados, do que ainda pode vir e essas coisas. Eu não estou dizendo que não se possa compartilhar notícias do que está acontecendo no mundo. Mas muitas vezes já parou para pensar que muitas falas não têm objetivo nenhum a não ser apavorar as pessoas, angustiar as pessoas. Eu tenho conversado com pessoas e muitas pessoas estão angustiadas. Muitas pessoas estão com medo. É normal que isso aconteça. E, infelizmente, boa parte disso é resultado de verdadeiras palavras, que são palavras de maldição, palavras de medo. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo: nós somos povo de Deus.
Nós que colocamos a nossa esperança em Cristo, nós que cremos no nosso Deus, que cremos na palavra de Deus, entenda isso, essa palavra é para você. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus ama. E mesmo que venha amaldiçoar, a maldição, Deus transformará a maldição numa bênção. É isso que ele está dizendo aqui. Balaão queria amaldiçoar, mas Deus transformou a maldição numa bênção. Deus disse isso para Abraão quando chamou. Depois você pode ler Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, primeiro livro da Bíblia. Deus chama Abraão e disse: eu vou te abençoar, você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já nos abençoou. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados por Deus e ninguém pode nos amaldiçoar. E se alguém nos amaldiçoar, duas coisas vão acontecer. Deus vai transformar a maldição em bênção a nosso favor. E a maldição alcançará aquele que amaldiçoou um servo de Deus. E isso nos ensina a nunca amaldiçoar ninguém. Nunca amaldiçoe ninguém. O apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 12, que nós não devemos amaldiçoar ninguém. Nem as pessoas que nos amaldiçoam ou que nos perseguem, nós não devemos amaldiçoá-las. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em Romanos capítulo 12. Ele diz assim, versículo 14: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Está aí. Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Nossa boca não é para produzir maldição, pronunciar maldição. Nossa boca é para pronunciar bênção. Deus nos abençoa quando nós abençoamos os outros. Deus abençoa os outros por nosso intermédio. Deus transforma a maldição em bênção quando alguém nos amaldiçoa. E Deus transforma a maldição em maldição para aquele que a amaldiçoou. Então, que a nossa reflexão nessa manhã é que a nossa boca seja para abençoar todas as pessoas, para abençoar por onde nós passarmos, para abençoar quem abençoa e para abençoar até quem amaldiçoa. E eu quero chamar a atenção para mais um detalhe. Ele diz, Deus transformou a maldição em bênção, porque o Senhor, o seu Deus, os ama. Não duvide do amor de Deus. O nosso Deus nos ama. A Bíblia ressalta o quanto o nosso Deus nos ama. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. A Bíblia diz em Gênesis 5, a partir do versículo 43, que o nosso Deus nos ama. Ele ama todas as pessoas. Ele ama as pessoas más e as pessoas boas. Porque não é pelo que as pessoas fazem, é porque Deus é amor. A Bíblia diz lá também em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, que Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Ele faz chover sobre os justos e injustos, porque Ele ama. E a Bíblia nos chama a amar como o nosso Pai Celestial ama. Então, não duvide do amor de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Nós conhecemos o amor de Deus porque Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, por amor a nós. Não duvide do amor de Deus. Eu estou dizendo isso também, primeiro porque o texto diz isso. Segundo, porque nesses tempos de crise, em qualquer tempo de crise, às vezes nós somos tentados a duvidar do amor de Deus, a duvidar da fidelidade de Deus. E a Bíblia diz diversas vezes que Deus é fiel, até quando nós somos infiéis. A Bíblia diz que Ele é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus está comprometido com a sua palavra, e por isso Ele é fiel à sua palavra. Então Ele nos ama e Ele cuida de nós. A Bíblia diz que o Deus que alimenta os passarinhos e veste as flores do campo, Ele cuida muito mais de nós. Para Ele nós temos muito mais valor do que os passarinhos e as flores do campo. E Ele está cuidando de nós. O nosso Deus nos ama. Então a nossa palavra nesta manhã é: não tenha medo de maldições. Deus transforma qualquer maldição pronunciada contra você, Ele transforma numa bênção. Não amaldiçoe ninguém. Abençoe as pessoas, até aquelas que o amaldiçoam, você deve abençoar. Porque quanto mais você abençoa os outros, mais abençoado você é. Estamos dizendo, não duvide do amor de Deus. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Confie no amor de Deus. Quando o seu coração for tentado a duvidar do amor de Deus no meio de uma crise, venha para a palavra de Deus. Medite num texto como esse. Deus estava cuidando do seu povo lá no deserto. Deus estava cercando o seu povo com o seu cuidado. E Ele continua cuidando do seu povo hoje. Deus está cuidando de mim e de você, de todos aqueles que colocam a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele já te abençoou, Ele continua te abençoando, Ele continua fazendo de você uma bênção. Nós somos chamados para sermos bênçãos. Nós não somos chamados para acumular bênçãos para nós mesmos. Deus não nos abençoa só para nós ficarmos com a bênção. Deus nos abençoa para que nós abençoemos os outros. À medida em que somos abençoados, nós vamos abençoando os outros, e à medida que abençoamos os outros, nós vamos sendo abençoados. E nós já fomos abençoados por Cristo ter dado a sua vida na cruz em nosso lugar. Portanto, a nossa palavra nesta noite a nossa palavra nesta manhã é: Deus nos ama e já nos abençoou. Transforma toda a maldição contra nós, Ele transforma numa bênção. E Ele transforma a nossa vida, quando nós nos voltamos para Ele, no canal das suas bênçãos. Nós existimos para abençoar. Abençoar com a palavra da esperança, abençoar com a palavra da fé, abençoar com a palavra da alegria, da paz. Essa é a nossa missão. Que nesse dia de hoje, por onde você passar, mesmo que fique o dia recolhido em casa, abençoe as pessoas. Se você quiser ligar para alguém, se você conversar com alguém numa rede social, converse palavras de bênção, uma mensagem de bênção, envie para pessoas uma mensagem de bênção, um hino que renova a esperança, um hino que renova a fé, um hino que renova a alegria, um versículo bíblico que ilumina, que renova a esperança no coração das pessoas.